Olá, meus amadinhos do quarto ano, vamos seguir com nossa história. Hoje vamos para a página 122, com o conteúdo As Leis e a Liberdade. 122, achei. Como nós vimos na aula passada, já estava tendo dentro do nosso país um movimento abolicionista, para acabar com a escravidão no Brasil. Pois muito bem, aqui no primeiro parágrafo diz assim: além de toda a pressão interna pela abolição, muitos governos estrangeiros pediam que Dom Pedro II acabasse com a escravidão no Brasil. Para responder a essas pressões, o governo brasileiro aprovou as chamadas leis abolicionistas. Foram 4 leis. A primeira delas, a gente viu na aula passada, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o comércio de escravos lá da África para cá. Ele acabou com esse comércio. Mas foram criadas mais 3. A segunda lei, chamada Lei do Ventre Livre, ventre, barriga, ou seja, barriga livre. A mãe que estivesse grávida, a partir dessa data aqui, 28 de setembro de 1871, ela estaria, o filho da mulher escravo, nascido a partir dessa data, seria considerado livre, certo? Então, a partir dessa data, toda mãezinha que estivesse grávida, a escrava grávida, o bebê dela, que antes era escravo, poderia ser feito dele o que quisesse, o dono da fazenda poderia fazer o que quisesse, o senhor desse escravo. A partir dessa data, essa criança que estava na barriga da mãe já era livre, ou seja, nascia sem ser escravo. Então, essa lei dizia também que até os 8 anos a criança ficava sob a autoridade do senhor de sua mãe. Aí o fazendeiro escolhia ou recebia do governo a quantia de 600 mil réis e entregava a ele, o menor, ou continuava usando os seus serviços até os 21 anos. Mas aí ele não seria mais escravo, ele já seria livre. Não precisaria daquela carta de alforria, que também a gente já viu o que é, ok? A lei dos sexagenários, aqui, ó, foi uma lei feita em 28 de setembro de 1885, que declarava livre as pessoas com 60 anos. Então, o escravo, a partir dos 60 anos, ele era considerado livre, mas só a partir dessa data, porque antes ele trabalhava até a morte, Muitas vezes não resistia aos imensos castigos que recebiam, a fome, a sede, aos maus tratos. Então, a partir dessa data, quem tivesse 60 anos já estaria livre. Mas, como indenização, deveria trabalhar gratuitamente mais 3 anos. Olha só, ele era livre, mas ainda tinha que trabalhar 3 anos para o senhor, para que ele saísse totalmente livre, certo? E fica-se a pergunta, onde é que o escravo conseguiria um emprego a partir dessa idade, Não tinha condição, a gente vai ver isso depois. Teve a última lei, que foi a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que foi declarada extinta a escravidão no Brasil. Extinta é o quê? Acabada, não teria mais escravidão no nosso país. Então, a Lei Áurea ela foi comemorada por todo o país com festas, missas, campais e comícios, que reuniram pessoas um número muito grande de pessoas. Terminada essa festa, os libertos perceberam que eles não iam ter um pedaço de terra para poder plantar e construir suas casas. Não tinha emprego, nem moradia, não tinha instrução e nem tinha apoio do governo. Ele era livre, mas em compensação não tinha apoio nenhum do governo. Ele não tinha nada. Muitos descendentes, após a escravidão, continuaram trabalhando para os senhores de engenho, os senhores deles, que eram os donos dele, em troca de um pequeno salário, muito pequeno mesmo. Então, a maioria deles, porém, eles foram procurar a cidade. Quando se viram livres, saíram pela cidade afora, conquistando essa felicidade de estar liberto em busca de emprego. Só que nas cidades, os patrões preferiam empregar os imigrantes que estavam vindo para cá. Lembra? Na aula passada a gente viu que eles já estavam vindo para cá, porque já se sabia que teria o fim da escravidão. Então, as pessoas do comércio preferiam empregar os imigrantes do que empregar os ex-escravos. Nisso, eles começaram a passar muita fome na rua, certo? E
eles começaram a aceitar os piores trabalhos para que não morressem de fome junto com sua família. Nós temos aqui duas fotos. Uma família negra do século XX, moradora do Morro do Rio de Janeiro, e uma família negra de classe média, também do século XX. Olha só, as duas fotos, tá vendo? Certo? Vamos ver aqui mais alguma coisinha. Aqui na página 124, está falando sobre o samba da casa da tia Ciata. Vamos ler um pouquinho. Apesar de tantas dificuldades, os afrodescendentes não desistiram de buscar uma vida melhor. Para amenizar a luta diária pela sobrevivência, criavam espaços de lazer, clubes esportivos e centros religiosos, onde eles praticavam a religião deles. Um dos lugares mais animados era a casa da tia Ciata, nome pelo qual era conhecida a a baiana Hilária Batista de Almeida, bailarina. Em uma roda de samba ocorrida na casa dela, foi criado o primeiro samba gravado em disco, chamado Pelo Telefone, composto por Donga e Mário de Almeida. Tia Ciata liderava um grupo de baianas que vendia deliciosos doces e quitutes, e suas festas durante dias eram muito animadas. Na casa da tia Ciata, os espaços eram divididos das seguintes formas. Na sala, tocava o choro, que é uma espécie de samba. Nos fundos da casa, o samba de partido alto, que é uma outra espécie de samba. Quem quiser pode até pesquisar, vocês vão ver a diferença de um para o outro. E no terreiro tinha uma batucada. Então, existiam naquela época artistas afrodescendentes que ficaram muito conhecidos dentro do nosso país. Na pós-abolição, os artistas intelectuais afrodescendentes participaram intensamente da vida cultural do país. Entre eles, cabe citar os escritores Lima Barreto, compositores como Chiquinha Gonzaga e os músicos como o Pixinguinha, que é conhecido mundialmente. Aqui tem a foto do Pixinguinha, né? Ele era negro e tem vários sambas dele. Então, interessante, vocês vejam que para acabar com a abolição no Brasil, não foi de uma hora para outra, foi preciso existir leis. A primeira qual foi? A lei Eusébio de Queiroz. Depois veio a lei de quê? Do ventre livre. Depois veio a lei dos sexagenários. E depois, que sim, veio a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. E, com isso, teve o fim da escravidão no nosso país. Mas até isso acontecer, foi um processo de muita luta, de muito sofrimento por parte dos escravizados, de muitas revoltas, de muitas tristezas, de muitas lutas, né? Vocês viram que eles fugiam, se fossem capturados, eles eram duramente castigados, até mesmo antes de serem fugitivos, as próprias fazendas que trabalhavam, eles eram muito castigados. Então, era um povo que sofria muito. Então, só depois de muito tempo, vocês viram, foram 300 anos de escravidão, só depois de muito tempo de luta, de batalha, né, o movimento abolicionista de pessoas influentes, foi que se deu o fim da escravidão, né? Eu considero das três leis criadas, eu considero a lei do ventre livre uma lei muito bonita e muito benéfica, porque a criança, quando ela era escrava, ela não tinha direito a nada. A mãe, ela não tinha direito sobre o seu filho. O filho era do dono dela, né, do dono da escrava, do senhor lá do engenho ou da fazenda. Então, assim, essa lei do ventre livre veio para livrar a criança de uma escravidão. A lei de sexagenário, essa palavra eu tenho uma dificuldade para falar, sexagenário. Então, essa lei veio para libertar um escravo com mais de 60 anos, porque um senhorzinho de idade já não tinha mais como ter forças para trabalhar. Ele não tinha mais resistência, porque foi uma vida toda de sofrimento, né? E a Lei Áurea foi a lei que acabou com a escravidão. O Brasil foi o último país a libertar os seus escravos, sabiam? Pois é. Então, vocês vão fazer a página 125, 126, vão ler um texto bem interessante na 127, certo? E fazer a 128, além da tarefinha lá na plataforma. Tudo muito facinho. Vocês vão gostar muito do textinho que tem aqui na página 127, né, que fala sobre uma senhora, filha de ex-escravos. Vocês vão gostar bastante, ok? Até a próxima aula. Um beijo no coração. Se dediquem.
estude, certo? Logo, logo, essa confusão desse coronavírus vai passar, a gente vai se encontrar e vai poder ver tudo isso na sala de aula. Um grande beijo no coração de todos. Até mais.